Bom dia! A entrevista anamnese tem como objetivo a coleta de dados que possibilitam uma conexão entre os aspectos da vida do paciente e a queixa apresentada. É uma prática de caráter investigativa que prioriza o levantamento de informações que guiam a tomada de decisão no processo psicodiagnóstico. A seguir, veremos uma simulação de caso fictícia produzida por alunos. Agradecemos desde já por estarem assistindo. Olá, meu nome é Andressa. Gostaria de começar com vocês me contando qual que teria sido o motivo da consulta e quem fez o encaminhamento. Então, o encaminhamento ele veio da própria escola. Eles perceberam que ela teve um baixo rendimento e os professores também notaram uma falta de concentração e uma dificuldade de fazer amizades e muitas vezes fica sozinha. E também que ela voltou a chupar o dedo durante todo o período da escola. Desde quando eu saí de casa, tenho tentado fazer as coisas com minha filha e ela nunca quer. Tem me tratado de forma agressiva, nunca quer estar comigo e chora muito. Isso só pode ser porque a mãe dela tem feito a cabeça dela contra mim. Realmente eu não sei mais o que tem acontecido com minha filha. E por isso estamos aqui para tentar resolver da melhor forma. Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre a concepção da Mayra, tá? Foi feito algum tipo de tratamento para engravidar? Não fiz nenhum tipo de tratamento. Houve um planejamento familiar para a concepção da Mayra? Sim, na época eu tinha uns 19 anos e a gente já falava sobre isso. Então a gente já estava planejando, né? Eu sempre quis ser mãe e a gente estava muito bem financeiramente. Então sim, foi planejado. Anteriormente, a senhora já teve algum aborto natural ou algum aborto provocado? Não, nunca aconteceu e eu também nunca tentei. Sobre a gestação, foi feito o tratamento pré-natal? Eu fiz sim. A senhora teve algum tipo de traumatismo físico ou psíquico? Não, nada do tipo. A senhora teve doenças infecciosas na gravidez, como rubéola, sífilis, tuberculose, gripe e etc? Não, nada grave. Só tive gripe em alguns momentos, mas nada demais. Senhora Sueli, a senhora passou algum tipo de nervoso na gestação? Não, nada além do normal. Houveram enjoos e vômitos? Sim, acontecia bastante. Acho que até o meu 5º mês de gestação. Principalmente de manhã. Com relação ao parto, qual foi o local que ela nasceu e com quanto tempo que ela nasceu? Com quantos meses? Foi com 9 meses, no hospital mesmo. Qual foi a duração do parto, desde os primeiros sinais até o nascimento? Então, demorou 3 horas. Eu tive uma dilatação bem rápida, não senti muita dor, porque o parto foi normal e eles aplicaram anestesia local. E quando ela nasceu, ela não chorou, então o médico teve que fazer uma intervenção, mas depois disso, tudo normal. Quais foram as reações após o primeiro dia de vida? Pelo que eu me lembro, ela não chorou muito, bem pouco, mas ela dormiu bastante. Eu acho que se alimentou umas 3 vezes. Com relação à alimentação da Mayra, quando foi a primeira alimentação dela? Eu acho que foi 6 horas depois do parto. Foi tranquilo, ela não teve problema para mamar. E ela mamou bastante. Parecia que ela tava com bastante fome. Desde quando que ela começou a mamadeira? E até quantos anos que ela ficou mamando na mamadeira? Não, mamadeira não, ela já foi para aquele copinho de tampa, sabe? Senhora Sueli, como que a senhora se sentiu e como foi o seu comportamento no desmame do seio?
Olha, eu confesso que eu senti falta nos primeiros meses. E eu sofri um pouquinho com leite empedrado também. Mas foi por pouco tempo, acho que umas 3 semanas. Quando começou a alimentação com sal, comida com sal, e qual era a consistência dessa alimentação? Nossa, desde os 6 meses. Ela aceitou muito bem os alimentos sólidos. Existe o horário rígido para comer? Não sempre, mas a gente tenta manter o horário mais fixo possível. Então, no café da manhã, ela toma entre as 8 e as 9 horas, o almoço entre meio-dia e 1 hora, e o café da tarde entre 3 horas e 4 horas, e o jantar entre as 7 e as 8. Agora, com relação ao desenvolvimento do sono. Quando pequena, a Mayra teve algum distúrbio para dormir, algum distúrbio de sono? Não, não teve. Qual foi a atitude tomada para separá-la? Então, a gente pensou em montar um quarto bem colorido e bem cheio de brinquedo para ela se sentir um pouquinho mais confortável e no final funcionou. A Mayra chora à noite? Então, depois do divórcio, eu percebi que ela vem chorando, sim, acho que umas 2 vezes na semana. E a forma que eu encontrei de acalmar é ir até o quarto, deitar um pouco com ela, até ela pegar no sono. Qual horário que ela costuma deitar? Geralmente, ela deita às 9 e acorda às 6h30. Eu acho que daí umas 8, 9 horas por noite. Tudo bem, agora vamos falar um pouco sobre a linguagem da Mayra. Quando que começou a formar as primeiras palavras dela? Com 7 meses, ela já fazia suas primeiras tentativas. Ela começou a construir algumas frases mesmo com uns 10 meses. E foi assim, até os 2 anos ela ainda trocava um pouco. Mas depois disso, acho que ela falava de uma forma bem clara. Vocês alguma vez tiveram dúvidas da capacidade auditiva da Mayra? Não, A Mayra ela se incomoda com lugares barulhentos ou sons fortes? não, nunca vi nada do tipo. Referente ao desenvolvimento psicomotor, com que idade ou em que época que fixou a cabeça? Nossa, já no primeiro mês, ela era muito esperta. Eu acho que lá pro 5º mês ela já sentou, então foi tudo muito rápido. Quando que ela começou a engatinhar? Com 8 meses ela engatinhou e com 9 ela já ficava em pezinha. Aí ela começou a andar mesmo com 11. Quando foi a primeira dentição? A primeira foi com 7 meses e a segunda foi com 5 anos. Desde que idade que a Mayra controla a própria higiene dela? A gente teve um pouquinho de dificuldade de tirar a fralda no começo, mas com 3 anos a gente conseguiu. Ela passou aí no banheiro sozinha, né, com a ajuda do piniquinho. E ela sempre foi muito independente, aprendeu a tomar banho sozinha com 5 anos, vai escovar os dentes sozinha, sem que eu precise pedir. Então ela não gosta de ficar suja. A Mayra chegou a usar chupetas? Não, mas ela chupou o dedo até os 4 anos e voltou a fazer isso agora. A Mayra tem algum bichinho ou objeto que não larga? Sim, ela tem um coelhinho de pelúcia que ela adora. Agora vamos falar um pouco sobre a sexualidade da Mayra, tá? Ela tem curiosidade sexual, nascimento, diferenças entre sexos e etc. Sim, principalmente com relação a nascimento, porque como ela tem vontade de ter irmãos, a curiosidade acaba surgindo. Qual a atitude de vocês com relação a essas curiosidades? Então, a gente tenta tirar as dúvidas na medida do possível, né? Porque como ela ainda é muito criança,
ainda fica difícil de entender tudo. Olá, boa tarde. Eu me chamo Letícia. Eu também sou psicóloga e eu vou continuar as perguntas para você, tá bom? Tudo bem? Então tá bom. Tem companheiro? Olha, apesar dela ter um pouco de dificuldade para fazer amigos, e ela gosta bastante de brincar sozinha, ela ainda tem alguns amiguinhos na escola. Quais brinquedos ela prefere? Ela gosta bastante de bichinho de pelúcia. E ela parece ter preferência pelos mais antigos dela, porque ela tem bastante cuidado com eles. Como era sua saúde quando bebê? Muito boa, viu? Dificilmente ela ficava doente. Às vezes tinha alguma dor de garganta a cada 4, 5 meses. Mas ela sempre teve uma saúde muito boa. Ela teve sarampo? Não, ela não teve sarampo, mas ela teve catapora com 8 anos. Ela teve uma febre bem alta, mas depois a gente ir no médico tomar os cuidados, não teve agravamento do quadro. Sofreu tombos graves? Não, ela cai de vez em quando, como qualquer outra criança, mas nada grave. Como ela se comporta quando fica doente? Então, quando ela fica doente, ela pede muito para que eu fique com ela. E eu acabo cedendo, né? Então, às vezes eu acabo deixando de trabalhar para ficar com ela. Agora, sobre a questão da escola. Nos primeiros dias, ofereceu resistência para ficar na escola sem a mãe? Na época da pré-escola, no começo, nos primeiros dias, ela chorou, mas depois acabou acostumando. Gosta da escola? Ah, ela gosta sim. Agora ela tá falando um pouco menos, mas ela sempre comenta alguma coisinha sobre alguma atividade que ela fez na escola. Qual é seu rendimento na escola? Ela sempre teve ótimas notas, mas parece que o rendimento dela caiu nesses últimos meses. Inclusive, foi relatado pela escola e a professora dela também comentou sobre, e eles queriam entender o que vem acontecendo. Tem obrigação em casa, como arrumar a cama, guardar a roupa, entre outras coisas? Sim, ela arruma o próprio quarto, guarda os seus brinquedos e ela é bem caprichosa, viu? Deixa tudo em ordem, da forma que eu ensinei. Como é a sua concentração? Costuma ser boa, mas de um tempo pra cá ela tem andado muito distraída, muito desatenta. Agora a gente vai falar um pouco sobre as reações dela, tá bom? Como reage à ordem? Tranquilo, a gente pede, ela faz. Como reage à proibição? Ela costuma questionar, ela quer entender. E aí, quando a gente convence ela, é quando ela entende. Como reage à frustração? Ela chora, e leva um tempo para conseguir superar. Ela é agressiva? Ultimamente eu tenho percebido ela um pouquinho mais agressiva, tá falando mais alto, mas ela faz isso principalmente com o pai. Comigo, dificilmente. Como reage a castigo? Ela é bem teimosa às vezes com relação a castigo, porque ela tenta argumentar quando ela acha que ela tá certa, ela quer entender por que ela tá de castigo. É malcriada? Às vezes, mas eu percebo mais com o pai. Quando ela não é atendida da forma que ela quer, ela acaba respondendo daquela forma que eu disse, um pouco agressiva. E a gente acaba repreendendo de uma forma mais verbal e com castigos. É calada ou falante? Com a gente ela costuma ser falante, mas eu percebi ela mais calada. Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre o relacionamento familiar. Os pais vivem bem? As brigas eram muito frequentes. Minha ex-esposa sempre ficava reclamando que eu ficava muito tempo no serviço, não me dedicava à família, e a gente sempre acabava brigando por causa disso. Mas ela nunca tentou me entender.
Eu sempre explicava para ela que eu estava me dedicando ao serviço, estava dando mais tempo, porque eu queria um futuro melhor para a gente. Dar um futuro para minha filha. Para a gente ter uma estabilidade, começar a conquistar as coisas, mas ela nunca tentou me entender. Ela é louca. Ela sempre ficou reclamando de tudo, sempre agressiva, explosiva, sempre controlando tudo, nunca tentou me entender. Nunca tentou entender porque eu estava dedicando o meu tempo ao serviço. Ah, vai falar como se fosse culpa minha. É loucura agora querer ficar com a família. É, porque pra mim não é. Eu sempre trabalhei e mesmo assim eu dediquei meu tempo pra minha filha. Por que você não podia fazer o mesmo? Por que o seu trabalho é mais importante? Eu não entendo. Mas tudo bem. Vocês discutem e brigam na frente dela? Eu sempre tentei evitar brigar na frente da nossa filha. Mas ela não. Ela sempre queria brigar, 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 todo dia reclamando. Eu chegava do serviço cansado e ela começava a reclamar e a gente acabava brigando na frente da menina. Mas eu sempre tentei evitar, porque não é bom, né, para a criança. Ué, pra ter briga tem que ter duas pessoas. Não tô doida pra brigar sozinha? Você faz parte disso também, querido. Mas sim, infelizmente, ela acabou assistindo algumas brigas nossas. Qual dos pais interfere na educação? Eu acredito que seja eu, porque a gente passa mais tempo juntas, né? Como ela mora comigo, eu acabo interferindo mais. Mas assim, eu procuro sempre dar castigo, conversar. Não gosto de gritar, bater, não acho que funcione. E tem dado certo. Ela me respeita muito, eu percebo isso, a gente se dá muito bem. Então tem funcionado. A criança beija e abraça os pais? Ah, minha filha era meu xodó. Ela sempre era apegada a mim, sempre me dava carinho, sempre atenciosa do jeitinho dela. Mas aí agora ela tá muito distante de mim, não quer mais estar comigo, não entendo mais o porquê. Eu sinto falta de quando ela tava bem pertinho de mim, sempre aquele xodózinho. Ah, ela tem um jeitinho carinhoso dela, ela é um amor, né? Quando a gente vai pra beijar, abraçar, ela recebe bem, ela aceita, ela gosta também. Às vezes ela vem, me dá um beijo, um abraço. Algumas vezes, inclusive, ela me pegou chorando, já aconteceu em algumas situações, depois de alguma briga. E aí ela foi lá, me abraçou. Ela é um amor. Gostaríamos de agradecer a sua disposição em responder essas perguntas. A gente sabe que são muitas, mas que são importantes para o processo terapêutico do seu filho. Muito obrigada, viu?